da espinha da escápula tem a fossa supraespinhal, superior a ela. Aí você não aprova. Opa, isso aqui é a espinha da escápula. Aí tem um alfinete apontado para cá. Só pode ser o infraespinhal, que está na fossa infraespinhal. Aqui é a fossa supraespinhal. Se tem um músculo, é o músculo supraespinhal. Então o nome dos ossos, geralmente, vai nos dar muitas pistas para a identificação dos órgãos do corpo humano, para o nome dos órgãos do corpo humano. É tanto que nós temos a artéria femoral, a veia femoral, porque você estudou primeiro que é o fêmur, que é um ângulo tíbia, o que é um rádio, tem a artéria radial, tem a veia radial, tem a veia braquial, que não é chamado humeral, certo? Então, assim, essa identificação da escápula, né? Nós temos a espinha, o acrômio, abaixo da espinha da escápula é a fossa infraespinhal, acima é a fossa supraespinhal, tá? Aí aqui é a margem, ó, medial, eu sei porque está contrário às pontas. Aqui é a margem lateral, aqui é o ângulo inferior, ângulo lateral, ângulo superior, tá? E aqui é o processo coracoide. O medial, o nome é medial porque fica perto mais próximo da coluna vertebral, da coluna, virado para a coluna. Então, quando eu for botar uma escápula dessa no canto, tá? Eu sei que aqui é a parte da frente, que tem que estar para a minha frente, e aqui é a parte de trás, que tem que estar virado para trás. Porque a parte de trás é mais caraquentazinha, né? Como as pontas são para cá, eu sei que isso aqui é uma escápula esquerda. É, esquerda. Tá? A fossa subescapular está virada para frente do meu corpo. E a fossa infraespinhal está virada para trás, ou a espinha da escápula, tá? Então é um osso que tem várias estruturas, porque vocês vão perceber que tem vários músculos aqui. O subescapular está originado aqui, o infraespinhal está originado aqui, o supraespinhal está originado aqui, o redondo menor está originado aqui, o redondo maior está originado aqui, o peitoral menor, o coracobraquial está originado aqui, e a porção média do bíceps femoral. Então, o subescapular aqui, então, eu tenho vários músculos, o romboide está aqui. Então, se você souber esses nomes, você já sabe a origem de cada uma exceção. Vai ficar muito mais prático isso, tá? Muito mais prático. Vamos lá. A gente vai estudar os 7 músculos da cintura escapular. Lembrando que se é músculo de cintura escapular, olha o nome que eu estou dizendo. Esse músculo tem ação na cintura escapular. Quais são os ossos que compõem a cintura escapular? A escápula, a clavícula, não é isso? Apoiados nas costelas e no externo. A escápula e a clavícula estão apoiadas na costela e no externo, não é isso? Então, veja só, jamais responda, quando a gente falar de cintura escapular, que esses músculos que a gente vai estudar agora vai fazer flexão de ombro. Vocês vão perceber que nenhum músculo desse não vai tocar no húmero do osso do braço. Como é que ele vai puxar o osso do braço se ele não está tocando nele diretamente? Tá? Quando há uma associação de dois ossos, aí um músculo vai ter ação em outro osso, porque tem essa associação ligada diretamente. Mas não é o caso do ombro, tá? Então vamos lá. O primeiro músculo que a gente estudou são 3 aqui na frente, né? Que é o subclávio, né? O subclávio, a palavra sub quer dizer o quê? Embaixo. Clávio quer dizer o quê? Clavícula. Subclávio, abaixo da clavícula. Então, quando você ajustar esse osso, que é a clavícula, em vez de ter um músculo embaixo desse, é o subclávio. Se eu colocar a questão 1, o número 1 aqui, e perguntar o nome, cuidado, se eu perguntar o nome, se tiver um número 1 aqui, no dia da prova, tá? E eu perguntar o nome, você vai responder subclávio. Mas se tiver o número 2 aqui, certo? E lá no 2 da sua prova for origem, você não vai dizer qual é o nome dele. Tem que vai dizer qual é a origem que ele está nascendo. Certo? Ok? Então veja só, esse aqui é o subclávio. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar o nome dele. Subclávio. Quais são os indícios que vai dar condição de eu dizer qual é o nome do músculo? Os ossos. Os ossos vão me dar muitas pistas para isso, tá?
Então esse aqui é o subclávio, certo? E a resposta está na tua frente, está bem na tua frente. Você não está diante de um corpo que tem a pele cobrindo tudo. A pele foi retirada dessa criatura aqui, certo? Então o subclávio está aqui. E aí você, quando tira o peitoral maior, você começa a visualizar as costelas, certo? E aí você tem aqui, ó, costela 1, costela 2, costela 3, costela 4, costela 5, costela 6, costela 7, que são as costelas verdadeiras. Tá? Como eu estou vendo esse músculo, ó, ele está nascendo, e geralmente ele nasce mais próximo ao meio, e ele se insere mais distante do meio. Se eu perguntar qual é a origem dele, onde é que ele se origina, onde é que ele nasce, onde é que ele começa, você está vendo que ele está iniciando na primeira costela. E você está vendo também que ele está pegando na primeira cartilagem costal. Pessoal, o que é uma cartilagem? É um tipo de tecido, tá? Que vai ligar um osso a outro. Articulação cartilaginosa. É aquela articulação em que o elemento que liga, que cola um osso no outro, é o tecido conjuntivo cartilaginoso. Cartilagem alina. Cartilagem costal. Então, você pode responder que a origem do subclávio é a primeira cartilagem, é a cartilagem costal, ou pode responder que a origem do subclávio é a primeira costela. Ou você pode responder que é na primeira costela e primeira cartilagem costal. Certo? É um jogo de palavras em que vai te dar inúmeras condições de responder o que é certo. É você escrever o que você está vendo. Tá certo? Eu não vou obrigar você a escrever o que eu estou falando, exatamente o que eu estou falando. Tem milhares de opções para responder aqui. Pega em cima da primeira cartilagem costal, pega em cima na frente da primeira costela, está originado da primeira costela, está originado da primeira cartilagem costal. É só questão de escrita correta. Porque que a gente saiba onde é realmente que ele está, né? O importante é você visualizar e escrever o que você está vendo. Inserção, que é onde esse músculo termina, se insere. É em cima, é na frente ou é abaixo da clavícula? Abaixo. Abaixo da clavícula. Aí eu posso escrever de inúmeras formas. Na região inferior da clavícula, na região de baixo da clavícula, abaixo da clavícula. Está entendendo? Na hora de escrever, tem tranquilidade. Você escreve o que você está vendo. Ou seja, é como se o cara tivesse perdido o subclávio, a gente tivesse pego o subclávio de outra pessoa, e eu quero colocar o subclávio dessa criatura no lugar certo. Aí, pelo que você está falando, eu vou colocar. Sim. Se você me diz que ele está em cima da clavícula, eu vou colocar bem aqui. Se você me diz que ele está na frente, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. É como se você estivesse me orientando a encaixar o músculo no lugar certo. Então vamos lá. Subclávio está originado na primeira costela, está originado na primeira cartilagem costal, tanto faz. Insere-se abaixo da clavícula. E aí vamos para a ação. Para a ação, para o que ele realiza de movimento, eu tenho que ter a humildade de dar uma passadazinha atrás e relembrar os meus estudos. Quais são os movimentos que a articulação externa clavicular faz? Quais são os movimentos que a clavícula faz? Aí você vai ter que se lembrar disso. O que a clavícula faz? Elevação, depressão, avanço, recuo, rotação do próprio eixo. Além desse conhecimento, você vai ter que se lembrar do seguinte, que o músculo não empurra, o músculo sempre puxa. Se ele está embaixo da clavícula, vai puxar para baixo. A clavícula vai para baixo? Vai. Qual é o movimento que a clavícula vai para baixo? Depressão. Depressão pode ser chamada de abaixamento. Aí você já responde corretamente a ação do subclávio. Como nós estamos de frente para uma cintura, cinta é uma associação de ossos, não é um osso só, a clavícula ela tem ligação direta com o outro osso. Que osso é esse? A escápula. Então, quando a clavícula vai para baixo, quem é que vai para baixo junto? Escápula. Então, você pode responder que a ação do subclávio é uma depressão da escápula, depressão escapular, abaixamento da escápula. Esses nomes aí não vou estar cobrando. Só aceita depressão, não tem problema.
rotação medial ou rotação interna da escápula, tá certo? Então são respostas para a ação desse músculo. Tudo bem? Se o alfinete 1 estiver aqui, qual é o nome? Se o alfinete 2 estiver aqui, qual é o nome? Qual é a resposta? A origem. Qual é a origem dele? Primeira costela. Ou Na cartilagem. primeira Intercostal. Se eu tiver perguntando a exceção, Abaixo da clavícula. se eu perguntar uma ação, Uma ação. um movimento dessa. De quem? Da clavícula. Da clavícula. Depressão. Não, ela não está pegando no. Lembre-se de conhecimentos sempre anteriores. É por isso que eu bati muito na tecla na V1 de que se você quer identificar músculos do ombro, você tem que olhar para o braço. Se o braço não mexeu, é porque você não está utilizando o ombro. Ah, pessoal, mas aqui está indo junto, mas só acompanhando porque a escápula está subindo, mas não está acontecendo o movimento ativo do ombro, é passivo, tá? Então, depressão da clavícula, depressão da escápula, inferiorização da escápula, inferiorização da clavícula, abaixamento de clavícula. A palavra portuguesa que vocês vão usar, eu não sei. Tem que me dizer o que você sabe o que, é que ele faz. Isso aí tudo vai ser a ação. A ação, né? Você tem, é uma ação na prova. Tá. Você vai, tem várias A gente movimentos vai que ela faz. Você vai escolher uma. Acertar pelo menos um, né? Tá? Entendeu? Vamos lá para o segundo músculo, esse aqui, ó. Lembre-se que esse boneco aqui, ó, do lado direito são os músculos superficiais. O que é o músculo superficial? É o que está mais externo, está mais por fora, né? Está cobrindo tudo. E aqui são os mais profundos, ou seja, os superficiais foram retirados do lugar. Esse é o peitoral menor? Tá? Isso. Lógico, se você está vendo que aqui tem uma costela, jamais que pode ser um peitoral maior na sua resposta. Porque se o peitoral maior estivesse aqui, Aí você não ia nem ver ele, o peitoral menor. Tá? Então, peitoral menor, origem dele, processo coracoide da escápula. Processo coracoide da escápula. Inserção, dá para você ver aqui, ó. Tá aqui o processo Terceira, coracoide, ó. quarta. Terceira costela, dá certo? Região superior da terceira, quarta e quinta costela. Terceira, quarta, quinta. Tá aqui na sua frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele tá aqui. Parte superior da terceira, quarta e quinta. Tá aqui bem bonitinho, ó. Bem bonitinho. Terceira, quarta e quinta. Origem do processo coracoide. Inserção, terceira, quarta e quinta costela. Tá? Aí eu pergunto para vocês. O processo coracoide é na frente ou é atrás? Na frente. Então esse músculo vai puxar a escápula para frente ou para trás? Pra frente. A escápula vai para frente? Vai. Qual é o movimento que a escápula vai para frente? Avança. Protração, abdução, vai fazer também rotação lateral, certo? Quando a escápula vai para frente, tem um osso que está ligado à escápula que também vai junto. Clavícula. Então, além do peitoral menor fazer avanço, protração, abdução de escápula, são três números que você pode usar, ele também vai fazer o que aqui com a clavícula? Avanço. Avança. Tá certo? São várias respostas de movimentos que ele pode fazer. A clavícula também faz abdução e abdução? Não. Só Só escápula. É porque assim, a escápula considera-se que ela faz abdução e abdução porque elas estão se distanciando uma da outra. Abdução e adução. A clavícula, ela não se afasta, ela está no mesmo canto, vamos dizer assim, praticamente, né? Que uma vai, ela vai Por isso que ele se chama abdução e adução. Tá? Mas eu posso chamar flexão horizontal e extensão horizontal. Posso chamar adução horizontal e abdução horizontal. Aí sim, você pode dizer que a clavícula faz adução horizontal e abdução horizontal. São várias opções de resposta para vocês, mas o importante é que você saiba qual é o movimento que ele faz. São vários, tá certo? Aí eu pergunto, o peitoral menor pega na parte superior da costela 3, 4 e 5. Ele vai puxar a costela para onde?
Está na parte de cima da costela 3, 4, 5. Puxa a costela para onde? Para cima. Costela vai para cima. Alça de balde. Ela faz assim. Inspiração. Elevação. A costela, ela faz esse movimento. Ó. Elevação, depressão. Então, como ela está em cima da costela, o peitoral menor faz elevação de costela. Já é outra opção de ação para vocês. Tá certo? Questão 1, nome, está bem aqui, qual é a resposta? Peitoral menor. Questão 2, origem, está bem aqui, qual é a resposta? Terceira, quarta, costela. Não. Olha quando está anotando. Primeira costela. Opa! Origem, Primeira costela. primeira costela costal. Questão 3, inserção, está aqui, qual é a resposta? Região superior da terceira e quarta de costela. Parte de cima da terceira e quarta de costela. Parte superior da terceira e quarta de costela. Você pode brincar com o português aí. Né? Ação. Isso aqui está questão 4, operação. Uma ação só. Uma ação de quê? Uma ação, um movimento que ele faz. Rotação, Meu dedo. rotação, depressão. Depressão clavicular. Rotação da escapa, rotação da escapa. Se eu pedir uma ação disso aqui. Levantamento da Costela, o que mais? Respiração. Respiração, não, acho que não. É inspiratório, né? Acho que O que mais? Rotação de escápula, avanço de escápula, abdução de escápula, certo? Educação física, né? Só jogar bola. Vamos lá? Agora joga bola. O pessoal dizer isso de vocês. Vamos lá. O outro músculo que a gente vai estudar é esse aqui, ó. Serrátil anterior. Tá? Estão vendo aqui o serrátil anterior? Primeiro ponto é vocês identificar o nome do músculo. Olhou, tem que identificar o nome. Sim. Se você estiver estudando, identifica logo o nome. Depois que identificar o nome, procura algum osso em volta dele. Para você identificar qual é a origem e seção. Terceiro, olha que osso compõe a articulação que ele está pegando. Que, logicamente, é discípulo escapular. Esse músculo aqui é o serrátil anterior. Se eu botar denteado, tá certo? Também vou colocar certo, mas é um nome bem antigo. Denteado. Tá? Então, esse aqui é o serrátil anterior. A origem do serrátil anterior é na fossa subescapular, que é essa parte da frente da escápula, tá? Mas se você botar a face costal da escápula, tá certo? Tá, porque essa face aqui da escápula é a que está ligada às costelas, para desligar as costelas. Tá? Se você for lá no esqueleto, você vai ver que a escápula está apoiada nas costelas lá. Tá? Face costal, tá certo? Se eu botar a face anterior da escápula, tá certo. Se eu disser que está originado da parte da frente da escápula, tá certo. Estou dando várias opções para vocês raciocinarem. Então, o serrátil anterior está originado na face costal da escápula, tá? Ou seja, ele está entre, o serrátil anterior está aqui, ó. Está entre as costelas e a escápula, nasce aqui, ó, na frente, tá? E a inserção dele é na região lateral das 10 primeiras costelas. Aqui, ó. Região lateral das 10 primeiras costelas. São todas as costelas verdadeiras e as 3 falsas. Ele pega. Tá? Então vamos lá, raciocinar. Ele está pegando na frente da escápula. Quando ele pega na frente da escápula, ele vai puxar a escápula para onde? Pra frente. A escápula vai para frente? Vai. Qual é o movimento que a escápula vai para frente? Avança. Rotação, avanço, abdução. Quando a escápula vai para frente, aonde a escápula vai? A clavícula vai atrás, né? Então a clavícula vai também para frente. Avanço de clavícula, flexão horizontal de clavícula. O que mais? Hã? Não. Avanço. Anteriorização, flexão horizontal. Tá? Beleza? São ações musculares do serrátil. Para a costela, ele está pegando na região lateral da costela. Se ele pega na região lateral da costela, ele vai levar a costela para onde? Se ele pega na região lateral da costela, ele leva a costela para onde?
lateral. Lateral, pro lado do outro. Você tem que dar um passinho atrás da humildade, sandália da humildade. Qual é o movimento que a costela faz? Pra cima e Pra pra baixo, ela vai baixo. para um lado e para o outro. Não. Costela, vai. Fala, o oitavo passageiro. Faz isso e isso. Não faz. Não faz, ela só faz isso e isso. Por isso que é importante você saber quais são os movimentos articulares. Ela não vai fazer isso e isso. Aí o sai lá de dentro, né? Só se o médico cortar aqui e abrir. Tá? Então, o serrate anterior, muita atenção, isso aqui é um marco para a gente entender o restante. Não tem ação para articulação externa costal, para o movimento da costela. Por quê? Porque a articulação não permite. Ou seja, quem manda é ela, não é ele. O músculo só vai ter ação na articulação se a articulação permitir ou fizer o movimento. É por isso que você precisa saber primeiro os movimentos articulares daqueles ossos que você está estudando, para depois você estudar o músculo. É por isso que eu estou falando primeiro de plano, de eixo, de segmento, de movimento, montando a articulação, para depois chegar no músculo. Tá? Ok? Aí, os três da frente, três da frente, contando com o esternocleidomastóide, né? Ó. Aqui o esternocleidomastóide, esse músculozinho aqui do pescoço, né? Aí você vê, gente, ó. Você vê que ele está pegando bem aqui, que osso é esse? Estéreo. Ele está pegando bem aqui, que osso é esse? Que parte é essa da clavícula? Superior. Superior. Subclavicular é o nome do músculo, né? Então o esternocleidomastóide, você vê que é bicaudal, tem duas seções. Ou seja, ele está originado na parte superior do externo, na parte superior da clavícula, tá? E vai se inserir nesse carocinho aqui atrás do orelha, processo mastoide, tá? Pessoal, você está na região superior do externo da clavícula, parte superior do externo da clavícula, vai estar certo. Ele pega na parte superior do externo, parte superior da clavícula e vai se inserir no processo mastoide do crânio. Ou seja, ele pega em cima da clavícula. Se ele pega em cima da clavícula, ele está puxado com a clavícula para onde? Para cima. Ele pega em cima do externo. Vai puxar o externo para onde? O externo vai para cima? Vai. Não. Leva o teu externo aí para ele ver. Então, a clavícula vai para cima? Vai. Não, ele vai fazer um movimento de clavícula. Então, o movimento elevação. Se a clavícula vai, a escápula vai atrás. Aí qual o movimento de escápula? Elevação, rotação lateral. Então o esternocleidomastoide para a cintura escapular, nós estamos estudando, né? Ele vai fazer elevação de clavícula, elevação de escápula, rotação lateral de escápula. E toda vez que a escápula faz elevação, ela faz rotação lateral. Toda vez que ela faz depressão, ela faz rotação medial. Tá? Então esse aqui, ó. 1, 2, 3 na frente. 3 na frente. Um lateral. Um lateral. Né? Tá? Vamos lá, uma simulaçãozinha. Tem 3 atrás. Eu pedi para o nosso colega fazer uma filmagem, umas fotos dos músculos, e aí a gente vai fazer um simuladozinho. Bota a foto, pergunta o nome. Bota a foto, pergunta a origem. Bota a foto, pergunta a exceção. Bota a foto, pergunta a ação. É o exercício diário, para poder chegar aqui no dia muito relaxado. Porque se você chegar aqui no dia e não tiver feito esse exercício, quando você olhar para cá, vai ter um monstro na sua frente. Já vai se assustar. Tá? Só uma simulação. Questão 1, eu vou perguntar o quê? Pera, O nome, né? Nome. Certo? Eu já estou dizendo com antecedência. As 4 primeiras questões da nossa prova prática. Só vou cobrar cintura escapular. Não venha me responder peitoral maior, infraespinhal, supraespinhal, redondo menor, redondo maior, grande dorsal. Isso aí é músculo de ombro. Esquece músculo de ombro. Nas 4 primeiras questões, eu vou cobrar só os músculos da cintura escapular. E a gente está estudando a cintura escapular agora. Tá? Então, se na questão 1, que eu vou perguntar o nome, tiver apontado para cá, ou tiver o número 1 bem aqui, qual é a resposta? Peitoral menor. Se o número 1 estiver bem aqui, qual é a resposta? Superior. Se o número 1 estiver bem aqui. Se o número 1 estiver bem aqui. Esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide.
Tá? Questão 2, eu vou perguntar o quê? A origem. Se o número 2, o dia da prova, estiver bem aqui com a resposta. Primeira costela. Costal. Vocês só ficam com isso aí. Se o número 2 estiver bem aqui, qual é a resposta? Terceira, quarta e quinta. Origem. Origem. Origem, não estamos dando exceção. Processo coracóide da escala. Processo coracóide. Tem outro nome, não? Se o número 2, que eu pergunto a origem, estiver bem aqui, para esse músculo aqui, eu estou perguntando qual é a origem. Superior do Superior do externo. externo da clavícula. E se o número 2 estiver bem aqui, onde eu pergunto a origem? Anterior da escala. Região anterior da escápula, face posterior da escápula, fossa subescapular. Força subescapular. Aí nós vamos para a questão 3. Questão 3 eu vou perguntar em seção. Se tiver o número 3 bem aqui, qual é a resposta? Abaixo da Se eu clavícula. tiver o número 3 bem aqui, qual é a resposta? Das 10 Parte costelas. lateral das 10 costelas. 10 primeiras costelas. Se eu tiver o número 3 bem aqui, qual é a resposta? Parte superior da terceira, quarta e quinta costela. E se eu tiver com o número 3 bem aqui, a resposta? Processo mastóide. Eles começam a estudar. Negócio de eleição, não. Francisco Vamos lá. Bastos. Francisco Mastóide, né? Por que falou isso? Vamos lá, para trás. Virei. Vocês estão vendo que tem 3 bonecos, né? Mandei buscar lá em Fortaleza. A gente vai dividir a turma em 3. Quando? E vocês vão agora, já, para terminar. Vocês vão exercitar isso que a gente está falando. Se não exercitar, vamos lá. Seguindo. Olha só. Aqui nós temos mais 3 músculos de cintura escapular. Esses músculos que eu estou falando têm ação na cintura escapular, não é no ombro. Tá? Primeira coisa, quando você chegar dentro da prova aqui, olhar para ele e identificar qual é ele. Tá? Então veja só, esse aqui, ó. Que osso é esse aqui, hein? É a espinha da Que escápula. osso é esse? É a escápula. É a escápula. Aqui é a margem medial, aqui é a margem lateral, aqui é a espinha da escápula. Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Ângulo. Ângulo é a junção de 2 retas. Que ângulo é esse? É o inferior. Está apontado para baixo? Sim. Tudo que a gente falou de plano de delimitação, lá na V1, vai ser sempre utilizado aqui, sempre. É o ângulo inferior, que está virado para baixo. Essa aqui é a parte de baixo da escápula, essa aqui é a parte de cima da escápula, essa aqui é o lado direito da escápula, aqui esse é o lado esquerdo, né? Essa aqui é a parte da frente, a parte de trás. É muito importante que vocês saibam isso. Tá? Então, olha só. Esse aqui é o ângulo inferior e esse aqui, o que é? O ângulo superior. Então, esse músculo aqui, que você olhar para ele, é o levantador da escápula. Olha que fácil. Eu já estou dando a resposta da ação dele. Não é não? Então vamos lá. Está na tua frente, ó, a resposta. Mais garanto do que eu dar para vocês isso aqui não existe. A resposta está na tua frente. É a prova mais fácil do mundo. Né? É o sonho de todo aluno. A resposta está na tua frente. Origem. Ângulo superior da escala. Inserção. Processos transversos. De C1 a C4. Processos transversos das 4 primeiras vértebras cervicais. Processo transverso do A, C3, C4. Vocês escolhem. Que diabo é processo transverso? Que eu já mostrei. São os braços laterais. Toda vértebra tem um corpo na frente, que é uma parte maciça. Tem 2 bracinhos laterais, que são os processos transversos. E tem uma cauda, tem um rabo, que é o processo espinhoso. Já viram alguém ou alguma cauda para frente? O rabo é sempre para onde? Para trás. Se viu a cauda é para trás. Isso aqui é a parte de trás da vértebra. Parte maciça é parte da frente. Sim. E os braços laterais estão para laterais. Processo transverso. Então vamos lá. Levantador da escala.
Levantador da escápula. Levantador da escápula. Origem, ângulo superior da escápula. Inserção, processos transversos de C1 a C4. Eu acho a resposta mais fácil. Mas eu posso dizer processos transversos das 4 primeiras vértebras cervicais. Tá? Processo transverso C1 a C4. Aí vamos lá analisar. Qual é a ação desse músculo, gente? Ele está em cima da escápula. Ele vai levar a escápula para onde? Para cima. Qual é o movimento? A escápula vai para cima? Qual é o movimento que a escápula vai para cima? Elevação, rotação lateral. Além de elevação, rotação lateral da escápula. Esse músculo vai fazer o que também? Além de uma ação na escápula, ele tem ação em outro osso. A clavícula. Quando a escápula levanta, a clavícula vai junto. Então ele vai fazer elevação da escápula, rotação lateral da escápula e elevação de clavícula. Tá? Se você souber raciocinar em cima do que você está vendo, vai ficar muito fácil. Mas para isso você tem que olhar e dizer, repetir. Vamos lá. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que osso é esse? Essa margem que está mais próxima do meio do corpo. Que margem é essa? Medial. Medial. Então a origem desse músculo é a margem medial da escápula. É chamado de romboides. Tá? Tem o menor e tem o maior. Estou vendo aqui, ó. Mas eu não vou perguntar para você se é o menor ou o maior. Você vai responder romboides. Tá? Então ele tem origem na margem medial da escápula, inserção, o processo espinhoso de C3 a T4. Processo espinhoso de C3 a T4. Cervical 3 a torácica 4. Tá? Gente, só olha para ele. O que é que ele faz? Só olha, o que é que ele pode. De acordo, olha, pela posição que ele se encontra, já dá para você imaginar o que é que ele faz. Me diga aí. Ó, ele está assim, ó. Ele vai fazer isso não, ó. Vai fazer isso? Que movimento é esse? Rotação o quê? Medial. Ele não vai fazer isso não, ó. Ele vai puxar para lá? Vai. Faz elevação. Sim. Tá? Então o romboides, ele pode fazer rotação medial, pode fazer elevação de escápula. E quando ele faz elevação de escápula, ele pode fazer o que também? Elevação de quem? Clavícula. Ok? Tranquilo? Nome? Romboide. Levantador da escápula. Levantador da escápula. É importante a Marcela ter confundido, porque a questão de você, o limite, tem uma linha limite, uma linha que vai delimitar o momento que você vai confundir ou não. Que linha é essa? É a linha que você veio, olhou, repetiu várias vezes e você não veio. Sim. Se você não vier, quando você olhar, você não vai entender nada na sua frente. Tem que olhar e identificar o nome logo. Levantador da escápula. Qual a origem? Origem? Escápula. Ângulo superior da escápula. Ângulo. Inserção. Processo transverso de C1 a C4. Ação dele, o levantador da escápula. Levanta a escápula. Levanta a clavícula também. É isso? O músculo é esse? Romboide. Origem. Já está na tua frente. Margem medial da escápula. Inserção. Processo espinhoso de C3 a T4. Pode ser parte medial ou tem que ser margem Parte medial, margem medial, região medial. da escápula. Certo? Certo. Aí, ação, rotação medial, elevação de escápula e elevação de clavícula. E o último músculo, o sétimo músculo da cintura escapular, que tem ação na cintura escapular, ou seja, pega essa região superior do tronco da gente. Isso aqui não é a parte superior do tronco, isso aqui é a parte inferior do tronco. Tá? Imagina uma tartaruguinha com as perninhas para dentro e os bracinhos para dentro. Só tem o tronco ali. Tá? Então tem uma parte superior do tronco que a gente mexe essa parte superior do tronco. Para cima e para baixo, para frente e para trás. Nós não estamos mexendo os bracinhos. Nós não estamos mexendo os bracinhos. Nós estamos mexendo o tronco. A parte de cima do tronco, tá? E a parte de baixo do tronco. Essa coisa linda aqui, ó.
Né? Esse é o latíssimo do dorso. Nós estamos mexendo a parte do nosso corpo que recebe o braço. Essa parte aqui, se ela não existisse, não tinha como a gente encaixar o braço no nosso corpo, no nosso tronco. Tá? Então, o último músculo, tá? Que é o maior músculo da cintura escapular, o mais potente é esse aqui, ó. É o latíssimo? É o trapézio. Pois é, no que Trapézio. eu te falei, não tem ele. Trapézio. Nas Tá? É um triângulo, é um tipo de triângulo. Então você vê, ó, que ele é como se fosse um triângulo. É um triângulo, trapézio. Que também tem um outro Tá? lado, né? Aqui, ó, trapézio, é como se fosse um triângulo. Certo? Você vê que ele tem 3 partes, né, ó? Estão vendo que ele tem 3 partes? É um músculo só. Veja só. Imagine que isso aqui, ó, é um arco. E que isso aqui é a corda do arco. Eu vou puxar a corda para cá, ó. Aqui é o arco, eu vou puxar aqui, ó. Quando eu faço isso, a tendência é para ir para lá. Esse movimento aqui, a escápula vai para lá. Que movimento é esse? Que vai para a coluna. A adução da escápula. Ele é o principal músculo que faz isso, ó. Adução da escápula. Tá? Que é a retração da escápula. Adução escapular ou retração escapular. Que é o que você deve fazer quando você está fazendo a remada, né? Porque às vezes você não consegue fazer a diferenciação de encaixe da escápula para ter força no ombro ou de movimento de escápula quando estiver treinando cintura escapular. Né? Então, olha só, esse músculo ele tem origem na região nucal, na nuca, tá? Vai botar nuca, porque aqui tem um nomezinho que é protuberância occipital externa. Se você quiser, eu boto essa. Muito grande. Não gosto, tá? Nuca. E processos espinhosos de C1, processo espinhoso. O que é o processo espinhoso? É a cauda ou o braço lateral? Cauda. Tá? Na nuca, processos espinhosos de C1 até 12. Tá? C1 até 12. Isso é a origem do trapézio. C1 até 12. Se você botar de C1 até 12, eu vou aceitar. A origem do trapézio. A inserção do trapézio, para facilitar para vocês, pode colocar que é na espinha da escápula. Ela não vai pegar só na espinha da escápula, ela vai pegar no acrômio, vai pegar na clavícula. Tá? Mas você pode colocar que a inserção dele para facilitar para vocês que é na espinha da escápula. Porque vocês, no dia da coisa, vocês não estão vendo assim, ó. Vocês não estão vendo assim. Tá? Então, origem de C1 até 12. Inserção espinha da escápula. Isso aqui é isso aqui? Exatamente. Isso aqui, Não, é isso aqui, ó. Aqui é, ó. Tudo aqui, ó. Não, se essa pontinha aqui é isso uma aqui. pontinha dessa Não, aqui. esse aqui. Aqui, É esse aqui. sim. Tá? Tá na espinha da escápula. Olha só. Tá aqui o músculo, ó. Você vê que ele tem fibras descendentes, estão vendo? Superiores. Ele tem fibras mediais e tem fibras inferiores. Então, a ação do trapézio, a principal ação do trapézio é isso, ó. Você está fazendo uma remada, ele ajuda fazendo a retração da escápula. Mas o trapézio, ele pode, ó, levar a escápula para onde? Pra Cima, pode levar a escápula para onde? Pra baixo. Para baixo, pode levar a escápula para onde? Pro meio. Pro meio e pra frente. Tá? Então, pra frente são também? várias a função do trapézio. Elevação, com rotação medial. Pra frente também vai, Repressão, com rotação lateral. Adução escapular. Elevação de clavícula. Abaixamento de clavícula. Você só vai errar a ação do trapézio se você quiser. Ele A única vai pra coisa que frente? o trapézio não vai fazer é levar para frente. Porque ele está atrás. Sim. Se ele está atrás, ele vai levar para frente. Tá? Então, a tendência aqui do trapézio é isso, ó. Atrás. Mas ele pode levar para cima e para baixo. Certo? Ele tem 3 fios: superior, médio e inferior. Origem: T1, C1 até Isso. Aqui não é torácica, não, é cervical. cervical. Inserção: Espinha da escápula. tá? E a ação? Ação. A principal é a retração da escápula. Retração Mas da você pode escápula. fazer
retração de clavícula também. Avanço ou recuo de clavícula. Certo? Vamos voltar a dar um intervalo, né? Vamos voltar, a gente estuda um pouquinho e já começa a onda, tá?